Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Einstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Agora sim, né? Depois daquele estresse essa semana, agora sim, pô. Mas a tristeza ficou, cara, Aquele feriado de guerra? Foi um feriado de é, guerra. tem gente Tem- chamando ela de guerra das 14 horas. Ai, meu Deus. Mas aqui em hebraico tem uma palavra para isso, né, que é o sevev, né? É uma A rodada. rodada. A É uma rodada. rodada, né? Que nem uma rodada de cerveja. É que é É uma rodada de isso. guerra. É, Né? Sabe que você vai no bar e fala, Garçom, desce mais uma rodada aí. É exatamente. isso aí, Irã, desce mais uma rodada aí. Ninguém trabalha. Quer dizer, ninguém trabalha não. Os colégios não funcionam. Algumas pessoas não trabalharam, estavam em casa. E aí ficou um feriadinho, né? Foi ali um dia, um plano facultativo no meio da semana. E volta tudo ao normal no dia seguinte, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Que loucura, meu irmão. É muita loucura mesmo. Ô, João, você tem algo para falar desse negócio aí, cara? Dessa serve de guerra aí, cara? Assim, eu estava dando uma aula, né, num curso que eu estou dando no IB, 10 horas da noite. Eu vou lembrar sempre quando foi, porque eu olhei o relógio, assim, eram 1 minuto para as 10, né? E de repente, assim, eu tava respondendo a última pergunta. Eu lembro que a pessoa que me fez a pergunta perguntou assim: tem tempo ainda para mais uma pergunta? Eu falei: tem sim, não tem problema não, a gente prolonga, porque até as 10 tem que acabar, tem problema não. E aí ela fez a pergunta e de repente meu telefone apitou. E assim, eu olhei o telefone meio incrédulo, assim, sabe quando você está em estado de choque? Tipo, não, mas não aquele estado de choque que você fica, tipo, assustado. Aquele estado de choque que você tá, assim, você olha para aquilo e fala assim, pera, que tá acontecendo aqui? Pera, que rapidinho, o que tá acontecendo? Assim, mais ou menos esse nível, tipo, pera, isso é uma traque, tipo, é uma advertência, é um alerta? Eu tô vendo Pegadinha do certo Faustão? aqui? Eu tô vendo certo aqui, tipo, porque não faz o menor sentido isso. Tipo assim, tipo, que é isso? O que está acontecendo aqui agora? E aí eu olhei aquilo e aí de repente assim, demorou uns 5 segundos e falei assim para pessoa que estava perguntando, gente, desculpa, eu vou ter que cortar aqui porque eu recebi um alerta de míssil vindo para Israel. E assim, e eu falei isso e eu continuei no Zoom, tipo, falando assim, vamos ver quanto tempo vai demorar isso, talvez depois eu volte e tal. Assim, sem pensar, eu tava falando isso, né? Eu falei, cara, assim, como assim depois eu volto? Tipo, esse negócio vai demorar, agora tocou o alerta, vai demorar mais uns 7, 8 minutos para eu poder ir pro quarto protegido, que eu tinha que preparar ele, porque ele não estava pronto para receber as crianças, a janela estava aberta, a cama não estava aberta, né? Porque 10 horas da noite meus filhos estão dormindo já. E aí, de repente, eu falei, e de repente alguém falou assim, né, que a Carol que organiza o curso falou, não, vai lá, depois a gente vê o que faz, vai lá. Aí eu saí sem nem desligar o Zoom, óbvio que quando eu voltei estava desligado já. E aí a minha esposa estava fazendo uma caminhada noturna, tipo, como exercício físico, e ela chegou toda suada, porque também recebeu o alerta e voltou correndo para casa. E aí, assim, foi uma correria para preparar tudo. Eu falei, caraca. E aí, de repente, eu peguei o telefone e aí tava o aplicativo do ar dizendo, mísseis foram enviados do Irã. E aí, assim, na hora você não raciocina, né? Mas aí, na minha cabeça veio, caraca, na semana, tipo, a gente gravou na quarta-feira falando que o Irã ameaçou atacar Israel caso Israel atacasse Beirute, né? E tá acontecendo. Tipo, e foram assim, na primeira leva foram 4, aí as crianças acordaram, aí queriam água e não tinha água ali dentro, porque a gente não estava preparado para isso, a gente vacilou de tirar tudo dali de dentro quando a guerra acabou, enfim. Demoraram 2 horas para dormir. Eu depois entrei para falar na televisão. Foram 4 mísseis só ali, mas foram várias sirenes tocando de noite. Eu não sei porque o Irã resolveu atacar o norte naquela hora. Depois eles foram descendo, aí no dia seguinte de manhã eles atacaram o centro, né? Tu escutou às 6 da manhã. Mas aí eu fui Mas não dormir foi assim, o duas Irã, e né? meia. Ah, foi o IEM, foi, foi, Foi o foram os Iêmen. últimos. Mas depois o Irã atacou também, não? No centro, não. Isso faz Ah, é? parte da jogada, né? Então, aí assim, eu acordei, aí, pô, participei na Globo News e tal, e eu fui dormir 2 e meia da manhã, e aí acordei 6 e meia com o cachorro latindo querendo sair, Você tem e cachorro, João? aí tô com um cachorro, uma filhote, de quatro E uma meses. gata? Não tinha uma gata, João? Não, não, o gato é clandestino, né? O gato é invasor. Agora Ué, não tá, igual um não, cachorro. não tá vindo muito mais, não. O gato não tá vindo muito mais, não. Pô, tá com cachorro? Tu queria gato Ela também? bota o gato pra correr. Mas aí, mas aí, assim, aí foi, as crianças acordaram, dei café da manhã pra eles e tal, e aí esperei, deixei a minha mulher dormir, falei, bom, tá bom, vou deixar ela dormir, não trabalhei mesmo, não dei aula, não teve aula segunda-feira.
É assim, de repente cansaço bateu, que eu dormi nada. Aí 10 horas da manhã eu falei, bom, vou tirar um cochilo agora. Pedi autorização aqui em casa, me deram. Vou tirar um cochilo de que, 1 hora e meia, porque era o tempo que eu tinha. Depois me tinha um Zoom lá para entrar. Falei, bom, eu deito na cama, Marquinhos, e toca de novo o alerta. Na hora que eu deito na cama, aí vai todo mundo no quarto protegido e tal. Aí eu falei, vou dormir porra nenhuma, mas. Aí acabou a brincadeira. Enfim, aí você começa a passar aquele. Você está planejando o fim do ano letivo na escola. E agora? Ele vai começar a aula por Zoom e não vai ter os eventos de finalização. E, tipo, a professora que trabalha em conjunto comigo, que ela, ela avisou, né? Fui de novo alistada para o Comando de Frente Interna, porque ela é reservista do Comando de Frente Interna, que cuida da defesa da população civil. Então, ela, na verdade, foi alistada antes do ataque do Irã. Eles já sabiam que ia ter esse ataque. É, aí ela, tipo. Aí eu comecei a falar, cara, outra vez tô sozinho nessa porra. Tipo, e aí você começa a passar aquele filme na tua cabeça e fala assim, não acredito que a gente vai começar isso tudo de novo. Não acredito, pelo caraca. E de repente acabou. Porque, enfim, a gente vai falar sobre toda a parte política disso, né, quando começar o primeiro bloco, mas de repente acabou. E você fala assim, pô, aí você para um pouco, olha pra trás e fala assim. Tipo, é óbvio que no meio do caminho você começa a raciocinar e saber o que você vai esperar, né? E você entende que esse negócio não tende a durar muito tempo, né? Eu até escrevi isso no Twitter, que eu achava que isso ia durar de 2 a 3 dias, durou 14 horas, 14 a 16, depende da interpretação. E aí você fala assim, que porra foi essa que aconteceu agora, cara? Você fala assim, Porra, tipo, é o e assim, tá todo Savage, mundo em estado de choque, cara. Tá todo o país inteiro tá é assim, isso. que porra é essa? É o Savage, Esse né? é o novo normal, né, É o novo cara? normal. Eu É o não, novo normal. É o novo normal. Essa é a loucura, né, cara? Essa é a parada, porque agora é isso, né, cara? Enfim, eu ia comentar disso lá, vou fazer esse comentário rapidinho. Esse, é, Desde que começou a guerra, né, meio que quebrou aquela barreira de Israel nunca tinha atacado o Irã nunca tinha atacado Israel, e isso há um ano atrás mudou completamente de figura. Em um ano não, né? Mais de um ano. Teve lá o primeiro, foi em março do ano passado, foi? Não me lembro mais como é que foi. Aquela primeira Não, rodada, foi, os não, o primeiro ataque do 12 Irã dias. foi. Não, o primeiro ataque do Irã foi em 2024. Os 12 Foi em dias? abril de 2024. Os Abril de 12 dias foi no ano 2024, então, passado. É, abril de 2024. Não, os não, o Irã teve ataques. 2 ataques de um dia contra Israel, que foi antes da Guerra dos 12 Dias, Não, mas quando começou a guerra dos 12 dias? em junho do ano passado. Não, porque aqueles ataques anteriores era, fica daqui, fica dali, mas quando começou a guerra, aí foram mísseis balísticos, a porra toda, né? E meio que quebrou esse tabu, né, cara, de Israel atacar o Irã atacar Israel, nunca tinha acontecido agora, meu irmão, virou bunda lelê, né, cara? As pessoas decidem, velho, míssil na cabeça da rapaziada aqui, míssil na cabeça da rapaziada lá, e a gente, meu irmão, nessa loucura mesmo. Agora é o novo normal, né? Isso aqui é uma parada muito bizarra mesmo, cara. Novo normal. As crianças ficam um dia em casa. Eu tive meu trabalho lá no museu, obviamente, cancelado. Naquele dia só, né? Depois a gente voltei hoje, né? Ontem, não. A gente recebeu o cancelamento. O museu ficou fechado. Ontem já voltou ao normal. Hoje também voltou ao normal. Uma loucura, cara. Essa é muito, muito, muito louco mesmo. Muito louco. Mas enfim, cara, vamos lá. É uma loucura aí. Vamos comentar dela então. Vamos comentar dela agora nesse primeiro bloco. Mas enfim, antes de passar, vamos lá para nossa escalada rapidinho. Essa, então, por conta dessa confusão aí que aconteceu essa semana, o conflito passa a assumir o primeiro bloco do episódio novamente. A gente vai tratar de tudo que aconteceu é, em relação ao Irã barra Líbano essa semana. Obviamente, temos também comentários para fazer sobre faixa de Gaza e Cisjordânia, que as coisas continuam, obviamente, muito, muito feias por lá também. Isso tudo no primeiro bloco. Segundo bloco, como vocês já estão acostumados, que é relacionado aí à política interna essa semana. A gente teve o novo chefe do Mossad, né, o Goffman, que foi nomeado, teve a nomeação chancelada pelo Bagasse na semana passada. Ele já afastou o vice-comandante, o vice-diretor, né, da instituição. Tem também discussões aí sobre a comissão de inquérito parlamentar, não é CPI, né, a comissão de inquérito para investigar aí o 7 de outubro, que o governo tenta dar
dar mais uma vez uma aparelhada aí, criar uma comissão política para avaliar isso, e também uma lei aí, a gente vai tratar também de uma lei que foi aprovada agora, finalzinho do dia de hoje, uma lei envolvendo ultra-ortodoxos, envolvendo partidos árabes, envolvendo a oposição, que é mais incompetente do que sei lá o quê. Isso aí no segundo bloco. Terceiro bloco, amenidades da semana, como todos nós já sabemos e gostamos. Bom, é isso. Vamos então. Pera aí, para tudo. Vamos lá para nosso marco temporal, dia 10 de junho de 2026, 10 e 14, quarta-feira, 10 e 14 da noite, gravação do nosso podcast 357. Vamos lá, primeiro bloco para tratarmos da guerra esta semana. Ô, João, como a gente veio falando agora aí na introdução, aquela confusão total, tivemos aí na semana passada Israel ameaçando atacar Beirute, e isso pegou muito mal, né? Porque era basicamente Israel falando que gostaria, que ia destruir o cessar-fogo que foi construído pelo Donald Trump e todo o esforço que o Trump vem fazendo para arrancar, né, um acordo com o Irã para o fim da guerra, e deu um esporro no Netanyahu. A gente falou aí daquela conversa que eles teriam tido, que foi vazada pro jornalista Barak Ravid, em que o Trump chamou o Netanyahu de maluco, falou que se não fosse por ele, o Netanyahu já estava preso, e que também que todo mundo odeia Israel, e é por conta disso, por conta do Netanyahu, das coisas que ele faz, e enfim, deu aquela esculachada pública no Netanyahu. O mundo inteiro ficou sabendo disso através do jornalista israelense Barak Ravid, que recebeu a informação de primeira mão aí do próprio Donald Trump. E aí, essa semana, a gente teve justamente o que aconteceu, né? E na semana passada, o Donald Trump falou que ia impedir, né, proibir Israel de fazer o ataque. Isso, obviamente, pegou muito mal, muito, muito mal para o governo israelense, no Netanyahu. Para começar, ele tomou um esporro frente a todo mundo, né? Foi esculachado pelo Laranjinha na frente de todo mundo, do mundo inteiro. E também teve ali, foi basicamente falou assim, meu amigo, quem manda em Israel sou eu. Se eu falar que você não vai atacar, você não vai atacar. E, obviamente, Israel não podia, o governo Netanyahu não podia deixar isso desse jeito. Ele foi humilhado, a opinião pública israelense não estava gostando muito do que estava acontecendo. A própria liderança do exército, né, veio falar que a situação era muito complicada, porque, na verdade, quem estava definindo a política israelense era o governo americano, e o exército estava ficando ali de mãos atadas frente àquela situação. E aí a gente teve todo o desencadear, né, dos acontecimentos. Lembrando que durante todo esse tempo continuavam vários ataques israelenses no sul do Líbano, como também continuavam ataques libaneses de Hezbollah no norte de Israel e na região ali do sul do Líbano, que hoje está ocupada por Israel. Quase todo dia nós temos soldados mortos, oficiais mortos, geralmente por ataques de drones suicidas, né? Então, isso tudo, né, toda essa conjuntura fez com que o Netanyahu tivesse que tomar a decisão de atacar Beirute. Atacou a Darya, né, é o bairro xiita lá, ao sul de Beirute, como já fez diversas vezes, né? Ao que tudo indica, as informações que a gente recebeu aqui, foi um ataque que ele não foi um ataque pesado, não foi um ataque, a gente não viu fotos de prédios caindo, prédios sendo destruídos pelo bombardeio, fotos e vídeos que a gente costumava ver, que a gente se acostumou a ver na Darya durante esse período da guerra. Dessa vez não foi igual, ou seja, foi um ataque muito menor, mas mesmo assim, obviamente, foi um ataque que fez com que tanto o Hezbollah aumentasse os seus ataques a Israel, como também viessem ataques do Irã e do Iêmen. O Irã revidou, o Irã colocou Israel numa situação muito difícil, até porque os ataques iranianos foram todos feitos no norte do país, aí na região onde o João vive. Eles não mandaram mísseis na região central do país, ou seja, Tel Aviv, né, os grandes centros urbanos do país não foram ameaçados pelos mísseis iranianos, porém foram ameaçados pelos mísseis iemenitas, né, que foram lançados do Iêmen. E, enfim, eu fui para o bunker aqui 3 vezes, acho que foi na segunda-feira, se eu não me engano, né? Não me lembro mais que dia da semana foi, mas Foi enfim, segunda, foi foi na segunda. segunda. Fui para o bunker 3 vezes por conta de mísseis do Iêmen, não por conta de mísseis do Irã. Né? Ou seja, foi uma jogada do Irã também para evitar uma escalada. Tipo, ó, a gente está aqui para proteger o Hezbollah, a gente não está aqui para atacar Israel. Né? Enfim, essas mensagens que a gente acaba vendo aí durante a guerra.
E aí, João, e aí foi tudo que a gente viu daí para frente. Aquele seven, aquela rodada de violência que é o nosso novo normal, que durou aí menos de 20 horas. Israel atacou depois bases, indústria petroquímica no Irã, e o Netanyahu até mesmo falou: ó, da nossa parte terminamos por aqui. Se os iranianos não nos atacarem novamente, nós não atacaremos o Irã em retaliação. E aí, cara, ficou tudo por isso mesmo. Voltou, João, aquela calmaria. Tá tudo calmo por aí, cara? Aqui onde eu moro tá, a uns 20 quilômetros daqui, não. Mas enfim, esse é outro papo. A gente vai chegar lá. Eu quero começar me referindo ao que ao seu resumo, é como você colocou as coisas. Acho que esse bloco vai ser o mais longo do nosso episódio de hoje, que não deve ser um episódio muito longo. Sempre que eu falo isso, o episódio acaba sendo longo. Mas dessa vez acho que realmente não vai ser, porque o segundo bloco tem poucas coisas, né? A gente ficou numa semana em função dessa rodada de violência. Vocês pegam o episódio passado, vocês vão ver que a gente não comentou do Irã, a gente comentou só do Líbano. E eu lembro de ter dito isso, no Irã eu não tenho mais nada para falar, porque tudo que tem sobre o Irã é aquela tentativa de acordo, o Trump promete, vai sair, não sai, ele fica irritado, fala que é a última chance, depois estamos quase, e tem uma explosão de um barco aqui, outra uma coisa ali, e não acontece nada. Então eu falei, bom, no Irã não está acontecendo nada, não vou perder nosso tempo falando isso. A única coisa que tem a ver com o Irã, que é relativo ao Irã, é que o Irã ameaçou que caso Israel atacasse Beirute, eles podiam romper o cessar-fogo, e isso era o que pressionava o Trump, o que teria pressionado o Trump a falar com o Netanyahu daquele jeito, né? Aquela conversa telefônica na qual ele teria gritado com o Netanyahu, chamado ele de fucking crazy, dito que ele não estava na cadeia só por causa dele, etc. E outras coisas que o Marquinhos também já descreveu. Então, foi tudo que a gente falou. E aí, a gente achava, né, que naquela situação, Israel não atacaria Beirute, né? Pelo menos eu achava. Eu achava que o Netanyahu ele ia atender às exigências do Trump. Só que com a situação no norte de Israel, e eu também não me lembro se eu comentei isso aqui ou se eu comentei em outro programa que eu participei, três prefeitos da fronteira norte do país, dois deles do partido do Netanyahu, o prefeito de Kiryat Shmona, o prefeito de Nahariya e o prefeito de algum dos conselhos regionais do norte, eles fizeram um vídeo detonando o governo por não fazer nada quando o Hezbollah tá atacando mísseis aqui, o governo não faz nada. Primeiro que não é verdade que o governo não faz nada, né? O governo está no Líbano e essa é exatamente a razão pela qual não tem cessar-fogo, né? Quando foi decretado o cessar-fogo, o Hezbollah queria que Israel parasse. Eles estavam dispostos a parar. A gente pode discutir aqui 1000 anos se ia ser bom para Israel isso ou não, né? Na minha opinião, como eu já falei várias vezes, a única maneira de você evitar que caiam foguetes sobre territórios do norte de Israel é respeitando o cessar-fogo. O cessar-fogo, da maneira atual, não impede o Hezbollah de se rearmar, né? E esse é um problema. Só que a guerra, ela não tem solução do jeito que ela está sendo feita. Então, eu acho preferível um cessar-fogo e uma tentativa de solução política, por mais difícil que ela seja. Mas, enfim, fechando esse parênteses, é, essa era a situação. Ele estava muito pressionado e por isso que ele falou que ia atacar Dar. Ele subiu, obviamente, o nível, ele subiu o degrau, ele subiu, na verdade, o mapa do Líbano. Aí o Líbano desceu no mapa de Israel, para onde ele jogava os foguetes, e aí Israel emitiu uma ordem de retirada, de evacuação para Dar. E aí foi quando o Irã falou: se isso aí acontecer, acabou o cessar-fogo. O Trump gritou com o Netanyahu e o Netanyahu ele fez um ataque pequeno. Morreram duas pessoas. É óbvio que cada pessoa que morre é um mundo inteiro, como diz o Talmud. Mas é um ataque com dois mortos. Ele é um ataque pequeno, perto do que aconteceu anteriormente. Não teve prédios inteiros destruídos. A gente não sabe nem quem foram os dois mortos. Porque esse ataque não foi um ataque cirúrgico para matar um membro do alto escalão do Hezbollah. Esse ataque foi um ataque simbólico. Foi um ataque para dizer o seguinte: se a gente quiser, a gente faz, né? Se você, esse se a gente quiser, a gente faz, na verdade, é uma resposta que não é para o Hezbollah, é para a população israelense. A gente vai. Mesmo que o Trump diga para a gente não ir, a gente vai. É óbvio que o Trump não foi pego de surpresa por esse ataque. Quem acha que o Trump foi pego de surpresa por esse ataque é muito ingênuo. É óbvio que ele não foi. A gente comentou na semana passada, quando uma gritaria dessa do Trump com o Netanyahu vaza, é porque o Trump tem um objetivo, né? Ele escolhe se isso vai vazar ou não. Se ele faz isso vazar,
é porque ele quer que a população do país dele veja que ele é o cara que está freando o Netanyahu. Mesmo que ele não freie, porque por um lado ele diz isso, por outro lado ele fala, mas cessar-fogo no Oriente Médio é assim mesmo. Tem uns ataques aqui e ali, mas isso assim é cessar-fogo. Não é totalmente cessar-fogo. É uma diminuição do fogo. E nessa parte a gente pode dizer que Israel e os Estados Unidos foram pegos de surpresa, não que o Irã não tenha avisado que ia fazer isso, eles simplesmente não acreditavam que o Irã atacaria Israel. Isso várias fontes do exército disseram para a mídia local, e de repente a gente foi surpreendido com o ataque iraniano no domingo de noite. Eles cumpriram com a ameaça deles. Agora eu quero convidar vocês, ouvintes, para voltar no tempo aqui um pouco comigo, para a gente entender o que significa esse ataque do Irã a Israel agora. Quando o Irã armou os seus proxies e espalhou eles em volta do Estado de Israel, o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, as milícias que atuavam na Síria, os próprios Houthis no Iêmen, né? Obviamente que o Irã tinha diversos, eles estão dentro de um contexto da expansão da Revolução Islâmica pelo mundo árabe muçulmano. Esse é o contexto ideológico dos proxies iranianos, mas existe um contexto militar pragmático que é de dissuadir Israel. Por que Israel não atacou o Irã em 2013? Porque Israel temia que esse ataque acarretasse numa guerra com diversos proxies iranianos e o próprio regime iraniano bombardeando Israel simultaneamente, e o estrago que isso causaria no país era muito grande para um ataque que não se sabia se ia ter o efeito produtivo cuja a ideia, o objetivo era destruir os reatores nucleares iranianos. Israel teve a ponto de atacar o Irã em 2013, e o Netanyahu e o Ehud Barak, que era o ministro da Defesa naquele momento, queriam o ataque, e eles foram convencidos pelos quadros técnicos militares da defesa que aquele ataque ele tinha cerca de 50% de chance de êxito, ou seja, de destruir os reatores iranianos, e a resposta a esse ataque custaria um preço muito alto para Israel. Os proxies iranianos eles serviram de maneira muito exitosa como uma ferramenta de dissuasão. Israel não atacou o Irã, os Estados Unidos não atacaram o Irã. Durante todo esse tempo, e os proxies são talvez a principal razão disso. Então, cada vez que Israel ameaçasse atacar o Irã, os proxies iranianos atacavam Israel. Cada vez que Israel matava sei lá, fazia uma ação no Mossad, fazia uma ação no Irã, Israel recebia uma represália, às vezes até fora do país, né? Contra cidadãos israelenses ou quadros israelenses importantes da diplomacia ou do governo fora do país. Essa era a forma do Irã de dissuadir Israel de realmente efetuar uma operação militar contra o país. Essa barreira de que havia uma dissuasão e um receio das duas partes de entrar, eu diria até das três partes, dos Estados Unidos também, de entrar num conflito direto, ela foi se rompendo aos poucos. A primeira barreira, ela caiu em 2020, quando os Estados Unidos assassinam o Qasem Soleimani, que era o general-chefe das forças Quds, que é o setor de internacionalização da Guarda Revolucionária Iraniana. Ele foi morto pelos Estados Unidos no Iraque, e foi o primeiro quadro iraniano morto por Washington desde 79. Um cara muito importante, talvez naquele momento ele tivesse no top 5 dos principais nomes do Irã, se não estava no top 2, né? E ele foi executado pelos Estados Unidos, e aquilo desencadeou num ataque do Irã às bases militares norte-americanas no Oriente Médio. Se não me engano, uma ou duas bases dos Estados Unidos. Já não me lembro mais exatamente como é que foi, mas foi a primeira vez que o Irã atacou diretamente bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Trump, que era o presidente dos Estados Unidos naquele momento, optou por não responder. Mas naquele momento, a gente viu a barreira começar a ser rompida. Os Estados Unidos fizeram um ataque contra o Irã, e o Irã respondeu esse ataque nos Estados Unidos. Porque em vários momentos, quando Israel atacava o Irã de diversas maneiras, roubando o arquivo Arquivo. nuclear iraniano, matando cientistas iranianos, que Israel matou cientistas iranianos em solo iraniano, Mossad, obviamente que Israel não reivindicou esses ataques, mas a gente sabe que foi Israel, enfim.
O Irã nunca reagiu diretamente contra o solo israelense com suas próprias forças. E então a primeira barreira foi aquela, ainda não foi contra Israel. A segunda barreira rompida foi quando Israel atacou um anexo consular do Irã na Síria, em Damasco, que era um edifício que era utilizado pela Guarda Revolucionária naquele momento, e o Irã considerou aquilo um ataque contra o seu território. Eles responderam a Israel, avisaram com 48 horas de antecedência, ou seja, eles não queriam que aquilo escalasse, então avisaram com tempo para que as defesas fossem preparadas, né? Pelo menos essa é a minha avaliação da situação. É, Dispararam 180 mísseis barra drones, barra, né? E foi a primeira vez que o Irã atacou diretamente território israelense. Então, assim, aí a barreira foi mais uma vez rompida e ela avançou mais um degrau. Ou seja, já havia um ataque direto do Irã para Israel e, obviamente, que Israel respondeu a esse ataque, destruindo 3 das 4 baterias antiaéreas do Irã naquele momento através de um ataque na Síria. Que o Ben-Gvir se referiu a essa resposta como Dardale, que é uma coisa fraquinha, e no final das contas a gente viu que não foi tão insignificante assim. Em outubro do mesmo ano, a gente voltou a ver um ataque iraniano na solo israelense como resposta às execuções do Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e do Ismail Haniyeh, que era o líder do braço político do Hamas, que foi morto em solo iraniano pelo Mossad, quando estava em ocasião da presença dele na posse do novo presidente do Irã, porque o anterior tinha morrido num acidente de helicóptero. Israel matou o Haniyeh dentro do Irã. E aí, né, o Irã não pôde aceitar essas 2 mortes naquele momento e atacou Israel novamente. E Israel respondeu destruindo a quarta e última bateria antiaérea iraniana, também como, enfim, como resposta a esse ataque. Então, essa outra vez uma barreira foi rompida. Eis que em junho do ano passado, em junho de 2025, Israel ataca o Irã. Não responde a um ataque iraniano, simplesmente Israel ataca o território iraniano e começa o que a gente chama de Guerra dos 12 Dias, bombardeia os reatores nucleares do Irã, sem conseguir fazer os danos necessários para obliterá-los completamente, ataca as fábricas e depósitos de armamentos do Irã, mata diversos símbolos do regime não naquele momento, mata símbolos quadros da Guarda Revolucionária, do exército, alguns cientistas nucleares. Naquele momento, Israel não mata quadros do regime exatamente, eles não estavam entre os alvos. A guerra dura 12 dias, os Estados Unidos bombardeiam os reatores nucleares, intervêm naquele momento, bombardeando os reatores nucleares com mísseis anti-bunker, e os Estados Unidos definem o cessar-fogo. Né? Então, naquele momento, o Irã, aparentemente, ele saiu fragilizado, porque eles tomaram um ataque surpresa. Israel dominava os céus iranianos, obviamente eles dispararam diversos mísseis contra Israel, deixaram 29 pessoas mortas aqui, mas o número de mortos no Irã foi muito maior, e destruição no Irã foi muito maior do que em Israel, mas os resultados daquela guerra eram questionáveis, né? O Netanyahu tinha dito imediatamente, tanto o Netanyahu quanto o Trump, que o projeto nuclear do Irã foi completamente aniquilado, e fizeram o Irã regredir não sei quantas décadas com seu projeto de mísseis balísticos, o que a gente viu que era tudo mentira, né? Porque, caso fosse verdade, não ia ser necessário um ataque no dia 28 de fevereiro de 2026. Então, até naquele momento, Israel atacou o Irã pela primeira vez por iniciativa própria. Como a gente já comentou aqui algumas vezes, o que fazia com que o Irã retardasse um pouco seu desenvolvimento de armas nucleares era o receio de ser atacado por Israel. No momento que eles foram atacados por Israel, é, o que o Irã tem a perder? A última coisa que o Irã tinha a perder era um ataque dos Estados Unidos a seu solo. E isso aconteceu em fevereiro desse ano. Os Estados Unidos romperam a última barreira, comandando uma guerra contra o Irã. É verdade, em junho do ano passado, os Estados Unidos bombardearam o Irã com aqueles mísseis antibúnkeres, mas não é a mesma coisa. Os Estados Unidos não declararam guerra ao Irã. Os Estados Unidos não organizaram um ataque ao Irã como uma estratégia de guerra, especificamente. Eles aproveitaram a guerra entre Israel e Irã para bombardear os reatores nucleares iranianos, mas eles não se julgavam parte daquela guerra. Tanto que eles decretaram um cessar-fogo entre Israel e Irã. Então, quem acompanhou lembra do Trump dizendo
que era que para Israel parar com isso, que não aguenta mais, está muito irritado com o Irã e com Israel, principalmente com Israel, que não parou os ataques quando ele mandou, até que Israel parou, ele mandou aviões voltarem, né? Ele obrigou Israel a mandar aviões voltarem para o país no último dia daquela guerra. Então, e aí nessa guerra agora de fevereiro a abril desse ano, a última barreira foi rompida. Os Estados Unidos organizaram uma guerra contra o Irã e como o Irã saiu desse confronto até então, o regime está lá, apesar da execução de seus principais quadros. O regime está lá, de pé. Eles conseguiram infligir aos Estados Unidos e ao resto do mundo uma crise econômica com o resultado do fechamento do Estreito de Hormuz. Eles causaram instabilidade em toda a região do Golfo, em parte grande do Oriente Médio, bombardeando aliados dos Estados Unidos e pressionando esses aliados a pressionarem os Estados Unidos a darem fim a essa guerra. Eles ainda ameaçam fechar o outro estreito do outro lado da Península Arábica, que fica entre o Iêmen e o Chifre da África. O Trump ele fez um cessar-fogo e está negociando um cessar-fogo a longo prazo com o Irã, sob termos mais generosos com o Irã do que o cessar-fogo feito pelo Obama, que era tão criticado pelo Trump. Ou seja, essas barreiras foram rompidas e o que o Irã percebeu, o que o Irã foi entendendo no rompimento dessas barreiras, é que os Estados Unidos não estavam dispostos a enviar tropas para solo iraniano e fazer uma guerra de longo prazo, e que isso dá ao regime iraniano uma vantagem sobre os Estados Unidos e Israel, ainda que o seu poderio militar seja muito inferior ao dos dois. E o Irã, a gente pode dizer, se a gente for julgar os objetivos traçados por Israel e pelos Estados Unidos naquela guerra, o Irã certamente não perdeu a guerra, e se o regime estava sofrendo riscos de cair e estava enfraquecido internamente, ele hoje está mais forte do que estava. Ou seja, o Irã, nesse momento, se a gente a julgar pelos objetivos da guerra, ele está vencendo a guerra. E aí, essa última barreira, o que ela mostra para a gente é o seguinte: o Irã gostaria de um cessar-fogo no Líbano, pressionou os Estados Unidos para garantirem um cessar-fogo no Líbano, a fim de que pudesse assinar o cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos garantiram que esse cessar-fogo ia acontecer, e ele não aconteceu de fato. Houve uma diminuição da guerra. Beirute deixou de ser atacada, como Haifa deixou de ser atacado, mas não teve cessar-fogo nenhum no Líbano, e as tropas israelenses estão atuando ali no sul do Líbano. E o regime iraniano nunca ficou muito satisfeito com essa situação. Conforme Israel foi subindo, eles foram dizendo: ó, isso, eu não concordo com isso. E aí a gente tem que parar e fazer um recorte no Líbano. O Hezbollah, ele está enfraquecido já há bastante tempo. E essa destruição dos vilarejos xiitas no sul do Líbano é um golpe muito duro ao Hezbollah. Eles estão pagando um preço político no Líbano, porque a população libanesa entende que as ações do exército israelense no sul do Líbano, é óbvio que a população libanesa não tem nenhum apreço por Israel, nenhum carinho por Israel, Israel é um inimigo e é bem odiado por boa parte da população, mas eles entendem que é culpa do Hezbollah, que transferiu uma guerra que não era deles para o território libanês. Então o Hezbollah está em maus lençóis. E como Israel não parou, o efeito se inverteu. Se antes eram os proxies que evitavam que Israel atacasse o Irã, hoje é o Irã que evita que Israel ataque os proxies. Quando o Irã ataca Israel em resposta a um ataque em Darya, o Irã está transferindo a guerra do território dos seus proxies, o que era muito cômodo para o Irã há uns anos atrás, para o seu próprio território, porque a gente sabe, obviamente, que o Irã sabia que Israel ia responder esses ataques. Ou seja, o jogo inverteu, né? E agora Israel tem que pensar duas vezes se vai atacar o Líbano para não sofrer um ataque de mísseis do Irã, né? E qual é a diferença? Por que a diferença para Israel? Se você é atacado, por que muda alguma coisa o autor dos disparos? Porque os ataques ao Irã, eles são muito mais complexos do que os ataques ao Líbano. Primeiro de tudo, o sistema de defesa. O domo de ferro é produção israelense. Israel tem reservas muito maiores para combater os foguetes do Hezbollah. É muito mais barato, né? E você tem um efeito maior. A interceptação de mísseis balísticos, ela é muito cara e você não tem reserva de mísseis balísticos tão grande assim. Em segundo lugar,
você precisa de abastecimento para as aeronaves, você precisa de uma logística, você precisa estar em acordo com os aliados dos Estados Unidos para fazer ataques frequentes ao Irã. E se os Estados Unidos disserem, como algumas fontes têm dito, que o Trump teria dito ao Netanyahu, se vocês vão com isso aí para frente do Irã, vocês vão sozinhos, a gente não vai estar com vocês. Isso é um problema para Israel. Israel não responde ao Irã da mesma maneira que o Irã ataca Israel. Israel responde com aviões, é muito mais caro, é muito mais logística. Não é simplesmente apertar um botão e um míssil ser disparado contra o Irã. Israel não tem essa unidade de mísseis como o Irã tem, por escolha. Israel prefere ter uma força aérea forte, potente, porque os ataques são mais cirúrgicos, são mais precisos, enfim, e dão uma vantagem para Israel, é, comparado a uma unidade de mísseis enfim, que praticamente todos os países da região têm. Então, custa um preço para Israel. Fora que, nessa ocasião, o Trump não está interessado numa escalada com o Irã. O Trump também não está interessado numa escalada com o Líbano, mas ele está muito menos interessado numa escalada com o Irã. Porque o Líbano, né, se não envolver o Irã, o Hezbollah não vai enviar mísseis contra o Kuwait, nem contra os Emirados Árabes, nem contra a Arábia Saudita, nem vai fechar o Estreito de Bab el-Mandeb. O Irã, se a escalada começa ali, você tem um preço muito mais alto a pagar. Então, o aliado de Israel não quer essa escalada com o Irã. Então, reparem bem no jogo de força, né? Hoje, o Irã tem poder de persuasão para evitar que Israel ataque o Líbano, né? Antes, o Irã não conseguia evitar que Israel atacasse o Hezbollah no Líbano. O Irã usava o Hezbollah para evitar que Israel atacasse o Irã. Hoje, o Irã evita ataques de Israel a regiões do Líbano. Se isso não é uma situação de força, né, um aumento no seu poder militar e de influência na região, eu não sei o que que é. Né? E isso é impressionante se a gente considerar que todos os proxies do Irã sofreram um duro golpe nos últimos anos, e o próprio Irã, né, sofreu um duro golpe militar de Israel e dos Estados Unidos. Eles perderam muitas armas, enfim, perderam combatentes, no caso do Hezbollah, perdeu muitos combatentes, perdeu liderança. E a gente olha para a situação e vê hoje o Irã na posição de força, a gente entende o fracasso retumbante que foi para os Estados Unidos e para Israel a guerra de fevereiro. Até fevereiro, a situação ela estava jogando para o lado de Israel. É óbvio, o 7 de outubro foi horrível. Se a gente espera a paz de Israel, aquela situação não estava boa. Mas uma relação da dinâmica de força na região, Israel estava em vantagem contra o Irã. Israel tinha destruído os proxies do Irã. E nesse momento, o jogo virou. É o Irã que hoje tem o poder de dissuasão sobre ações israelenses, com a anúncia do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, a ação em fevereiro foi tão desastrada que a gente já está vendo esse preço ser pago. É óbvio que no futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que algumas, enfim, que questões internas do Irã acelerem a queda do regime, ou sei lá o que vai acontecer. Mas hoje, o que tudo indica, o que a gente está vendo acontecer, e se a gente puder traçar um cenário daqui a pouco tempo, é que o regime iraniano ele está mais forte do que ele estava antes de fevereiro. Ele está mais forte não só perante a sua própria população, mas também do ponto de vista estratégico em toda a região. E como se não bastasse, quando o Irã, através desses ataques, dissuade Israel de atacar Beirute, o Irã e o Hezbollah ganham pontos na opinião pública libanesa. O Irã evitou ataques israelenses a Beirute. A população do Líbano vai ficar feliz ou triste com isso? A resposta é muito óbvia, né? Então, enfim, ainda piora a situação para Israel, porque fortalece a posição do Hezbollah e do Irã na opinião pública libanesa. E aí, para terminar minha fala, a reação do Trump, né? Não ataca Netanyahu, mandei ele não atacar, liga para o Barak Ravid, que é o jornalista do Axios e do Canal 12 de Israel, que o Barak Ravid tem trânsito direto com o Trump, ele começa a falar, eu disse para Netanyahu, eu vou ligar para o Netanyahu agora e dizer para ele não atacar, Israel tem que fazer o que eu mando, e etc e tal. Assim, eu nunca vi antes na vida um presidente falar com um jornalista por telefone para avisar que ele vai ligar para outro chefe de governo para mandar ele não atacar. Se vocês não entenderam que isso aí é tudo jogo de retórica do Trump, então enfim, vocês precisam acordar. O Trump, ele opta por vazar a informação do jeito que ele quer.
a preocupação dele é a opinião pública no seu país, que entenda que ele que domina o Netanyahu e não o contrário, porque várias notícias mostraram que Israel convenceu os Estados Unidos a entrar na guerra do Irã. Eu já falei isso várias vezes aqui. Uma potência do tamanho dos Estados Unidos só é convencida se quiser. Mas pegou muito mal para o Trump ele ter sido levado para uma guerra impopular porque interessava ao Netanyahu. Ou seja, se ele foi convencido, a culpa é dele, não é do Netanyahu, né? Mas pegou muito mal para ele. A culpa é dele, a população dos Estados Unidos está vendo isso e está falando: Trump é um líder fraco. Né? E aí, nesse momento, ele quer se apresentar como líder forte. Né? E o líder forte ele tem que ser o cara que, ao mesmo tempo, intimida o Irã e, ao mesmo tempo, controla o seu aliado, Israel. E então ele precisa desse showzinho. Agora, ele sabia que o Netanyahu ia responder. Só uma vez na história, Israel não respondeu a um ataque desses, que foi o Yitzhak Shamir, na Guerra do Golfo, em 91, por pressão do George Bush pai, que não queria que Israel respondesse, porque aquilo foi uma provocação do Saddam Hussein para envolver Israel na guerra e levar a questão para o meio da primeira intifada, para o cenário da Guerra do Golfo. E Israel foi dissuadido de atacar, foi convencido a não atacar, apesar de que o Shamir estava louco para responder. Israel não atacou de volta porque os Estados Unidos estavam em guerra com o Iraque naquele momento. E disseram: não precisa, vocês não precisam atacar. A gente está fazendo o trabalho. Isso não poderia acontecer hoje. O Netanyahu não tem condições de não atacar hoje. Porque se ele não ataca hoje, amanhã ele cai. Se ele deixa o Irã atacar Israel e ele não responde, amanhã ele cai. Ele precisa responder. Não importa qual resposta ele vai dar, ele precisa responder. E agora eu vou dizer uma coisa para quem acha a culpa é do Netanyahu. Eu duvido que qualquer aspirante a primeiro-ministro em Israel não respondesse a um ataque desse no Irã, do Irã. E eu duvido, na verdade, que praticamente qualquer líder global, numa situação semelhante, também não revidasse um ataque desse. Né? Porque isso seria uma demonstração de fraqueza tremenda. Você vai lá e ataca Beirute. E o Irã vai lá e te ataca. Se você não ataca o Irã, o que você é? Né? Você está mostrando para eles, você está com medo deles, está com receio do que vai acontecer. Tipo, você tem medo de uma escalada e por isso você não responde. Não existe uma situação como essa. Né? Ainda mais quando você está numa disputa com esse inimigo. Então, o Netanyahu não tinha condição de não atacar o Irã e o Trump sabia disso. Então, o showzinho que o Trump fez, Israel não vai atacar, ele sabia que Israel atacaria. O que ele fez foi controlar o tamanho do ataque israelense, da resposta israelense. Ele controlou o tamanho da resposta israelense e foi aqui 2 ataques israelenses, 2 ataques iranianos e o negócio parou por ali. O Irã a gente vai parar o fogo, se Israel atacar, a gente vai voltar. E essa é uma outra novidade, depois de junho do ano passado, é o Irã quem decide quando eles vão parar e quando não. Os Estados Unidos não terminam mais sozinhos as guerras do Irã. O Irã, eles decidem quando vão parar o fogo. É um aprendizado que eles tiveram do ano passado, que eles saíram por baixo e eles querem sair por cima dessa vez. Eles decidiram que vão parar, isso também é importante para a opinião pública. Eu não quero guerra, eu estou aqui fazendo o meu papel, que é evitar que eles ataquem Beirute. Eu já dei minha resposta e eu parei. Se eles quiserem continuar, a gente tá no jogo. Né? Ou seja, é uma posição realmente de muita força simbólica do Irã. O Irã tem condições de matar o Netanyahu, destruir Tel Aviv? Não, não tem. O Irã não tem. Mas quando a gente fala de força, de poder, não é sobre isso que a gente está falando. É a capacidade do Irã de controlar a narrativa, é a capacidade do Irã de controlar a opinião pública, é a capacidade do Irã de causar instabilidade na região, é a capacidade do Irã de dissuadir Israel de fazer ataques mais profundos contra si. Não só contra si, como também contra o Líbano. Se a gente perguntou, Israel vai parar de fazer operações no Líbano? Não. Mas eu duvido que Israel ataque Beirute nas próximas semanas, a menos que os Estados Unidos e o Irã escalem um confronto agora. O que pode acontecer, pelo que a gente tem visto nas notícias. Aí Beirute vai para o abraço junto, porque a guerra voltando pode tudo. Óbvio que não pode tudo, mas na prática pode tudo. Se não houver escalada entre Estados Unidos e o Irã, eu duvido que Israel ataque Beirute nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, enfim, porque realmente ficou uma situação complicada. O Trump não quer que isso aconteça e o Netanyahu já deu o show dele e acabou a brincadeira. Né? Então, essa é a situação. A gente viu agora essa rodada de confronto entre Israel e Irã e parece que essa vai ser a tônica. Né? O Irã está confortável nessa situação porque todas as barreiras foram rompidas. Eles chegaram à conclusão de que
a gente viveu o ataque dos Estados Unidos somado ao ataque de Israel e não foi esse inferno todo que eles prometiam. Então, eu não tenho mais medo. E eles atacam quando querem atacar, porque sabem que o pior que pode acontecer não é nada catastrófico para eles. E por outro lado, parece que o preço que o outro lado paga ainda é maior. Ah, mas o Irã tá vivendo uma crise econômica terrível, e se o Estreito de Hormuz ficar fechado muito tempo, o regime vai sucumbir. O Irã está em crise econômica. Eu não sei quanto tempo eles vão resistir ao Estreito fechado. Eles estão em pressão, sob pressão sobre isso. E eles apostam que o relógio para os Estados Unidos ele passa mais rápido que o relógio para eles. É, e realmente essa guerra de desgaste, a gente não sabe qual vai ser o resultado. Os Estados Unidos têm eleições agora em novembro, né? E isso, obviamente, joga a favor do Irã. Agora, o problema do Irã nesse caso, eu acho, que aí é a parte que pode estar mal calculada, é que o Trump não tem mais o que perder, né? Ou seja, o Trump não quer escalada, ele não quer guerra, porque da guerra ele não sabe o que vai acontecer. Desse fechamento do Estreito de Hormuz, ele sabe que ou ele entra nesse jogo de desgaste, ou ele vai ter que aceitar uma rendição. Ele não pode aceitar uma rendição. Então, quando você exige do outro lado uma rendição, e esse é o grande problema, os dois lados estão exigindo um do outro praticamente uma rendição, você não tem acordo. E aí essa situação tende a ficar assim, talvez com pequenas escaladas ou talvez com uma grande escalada. Com pequenas escaladas, o Irã tem vantagem. Pô, sensacional aí, cara. Sensacional aí toda esse histórico aí que você traçou dessa transformação, né, das relações de guerra, né, das relações entre os países nesse período de crise, nesse período de tensão, como foram mudando ao longo desses últimos anos, até que a gente chega nesse período que é realmente vamos dizer assim, um bunda lelê, né? Agora Israel se sente livre para atacar o Irã se sente livre para atacar no solo israelense também, e a gente é que está aqui no meio disso tudo, né? Como você colocou, né? E a gente sempre bateu nessa tecla também, a questão da guerra, tanto aquela lá dos 12 dias foi uma falácia. Destruímos e não destruiu nada, na verdade, né? A gente depois faz mais uma outra guerra de 40 dias e bomba aqui, bomba lá, destruiu. E o que a gente ouve é que o Irã volta a ter o poderio militar, volta a restabelecer o seu poderio militar, né, em no país, ele, enfim, reestrutura a sua indústria armamentícia, balística, e vai caminhando, né? E só queria acrescentar toda essa relação aí que você colocou, é, dessa transformação, né, dessa força que o Irã ganhou nesse último período de poder decidir quando as guerras acabam, quando as guerras terminam, né, da questão como ela vem sendo também desenvolvida nas próprias negociações com os Estados Unidos, né? O Irã, como você falou, está sim exigindo quase a rendição dos Estados Unidos, e um elemento fundamental que muda muito a relação daqui para frente é a questão do próprio controle do Estreito de Hormuz, que o Irã não vai aceitar o funcionamento dali do Estreito de Hormuz como ele era antigamente. Ele vai querer ter algum controle sobre a região, sobre a passagem dos navios, e essa é uma mudança muito grande, né? Essa é mais ou menos assim, essa mudança tem a mesma força do que essa mudança, essa liberdade de ataque que hoje Israel tem e o Irã tem em seus territórios ali, né? Essa é uma mudança que a gente vê para o futuro da região que ela está aí apontada e mostra, sim, essa força que o Irã ganhou nesse último período. Foi uma guerra que a gente sabe que, enfim, as guerras no Oriente Médio elas são levadas a cabo, foram guerras e mais guerras que os Estados Unidos fizeram nessas últimas 2 décadas, né? Iraque, Afeganistão, obviamente eles também tiveram algum envolvimento na Síria, menos, né? Mas enfim, estavam ali na região, e a gente viu tudo que aconteceu com o Daesh, né? Obviamente, teve intervenção americana. Então, e essas guerras nunca terminaram de forma positiva, né? Nunca a gente teve uma estabilidade chamada democracia, né? Que eles era o lema deles, né? Que eles estavam exportando a democracia americana. A gente nunca conseguiu ver ela sendo estabelecida de forma, vamos dizer assim, próxima do que a gente vê nos Estados Unidos, simplesmente porque não é assim que a banda toca. As coisas não são
forçadas, não podem ser forçadas dessa forma, pelo menos agora, né, século XXI, nesses dias que a gente vive hoje, e esses insucessos militares, eles são a prova disso, de que é fundamental que qualquer transformação ela seja feita, ela não é que ela seja feita, ela só vai ser feita por quem vive naquela região, ou seja, no momento que a população iraniana quiser e puder, tiver força suficiente para derrubar o regime, se eles acharem que assim deve ser, eles tendem a conseguir. Obviamente que a gente sabe que tem opressão, repressão e tudo mais, mas eles é que vão mudar. Da mesma forma que a gente fala aqui do Hamas, que não tem esse papo de destruir o Hamas, né? A população palestina tem que decidir isso. E a mesma coisa com o Hezbollah. Então, a gente vai ter que, ou essa perspectiva ela muda, ou senão a gente vai continuar vendo essas guerras inúteis aí, uma atrás da outra, com essa realidade muito, muito, muito bizarra que a gente vive hoje aqui de, é uma rodada, um feriado de míssil, um ponto facultativo que para quem pode trabalha de casa, quem não pode não trabalha, né? E as crianças não estudam, e é isso. No dia seguinte volta tudo ao normal. Como é que foi o seu feriado de guerra? Isso é uma coisa muito louca. Isso é uma coisa muito louca. É muito de manhã, né? Aqui em Modi'in, os mísseis, parte dos mísseis foi de manhã, ou seja, as crianças estavam dormindo ainda, e aquela coisa, né? Acorda, tu entra no quarto, já vê criança ouvindo sirene, levantando da cama para ir pro bunker. Pô, chega disso, né, cara? Não há quem aguente, não há quem aguente. E tornar essa realidade a nosso dia a dia é mais uma mudança dessa guerra aí que a gente vê e é muito inútil, né? E só mais um complementar a questão que você falou, a questão aí que você colocou, né, desse ataque e tudo mais, assim, que foi do Irã ter chamado a guerra para o seu território, muito, muito boa essa análise. E eu acho também que no momento que o Irã faz isso, né, cara, ele deixa Israel numa sinuca de bico, né? Ele deixa o Netanyahu numa sinuca de bico. E no momento que ele deixa o Netanyahu nessa sinuca de bico, ou seja, o Irã sabia que o Israel ia ter que atacar, né? Eles criam mais crises entre Israel e os Estados Unidos, né? Porque por mais que eles saibam que o Trump deve entender, beleza, Israel vai ter que atacar. O Irã atacou, Netanyahu não vai deixar isso barato. Mas ele sabe que, meu irmão, pode gerar uma crise, porque vai saber o que o Netanyahu vai se fazer. O Netanyahu pode simplesmente, é aquela coisa, né? A gente sabe como as coisas começam, mas não sabe como elas terminam. Vai que dá uma cagada aí no meio do ataque e aviões israelenses são derrubados. E aí? Como é que fica essa história? Né? Então, a gente sabe como começa, não sabe como acaba, e obviamente, no momento que o Irã ataca aqui Israel, ele cria também ele acirra ainda mais essa crise entre o Trump e o Netanyahu, né? Ele, na verdade, ele estimula, né? Obviamente, teve interesse nisso aí também. É isso, fechei, João. Diga, Foram mais de 30 mísseis do Irã disparados. Não foi 30 brincadeira, meses. não. Tipo, Não, não foi assim que eles lançaram dois mísseis só para dizer que mandaram. Eles sim. realmente deixaram o país numa situação tipo de estresse, né? Tipo, todo mundo tendo que se meter no quarto protegido, no bunker. Não foi brincadeira. Isso, exatamente. É isso, João. Vamos então para a nossa próxima notícia e vamos passar para a Cisjordânia, cara. Cisjordânia, mais uma vez, a coisa continua muito feia por lá. A gente teve essa semana a morte de um bebê de 7 meses com um tiro na cabeça, quando estava no colo do pai, na cidade de Hebron, a 40 quilômetros ao sul de Jerusalém. Tivemos um atentado logo após isso, né? Um atentado também em Kohav Yair e, mais uma vez, violência também por toda a Cisjordânia. Enfim, é mais do mesmo, né? Essas mudanças aí da guerra, os pogromos, a violência e a limpeza étnica continuam a toda força. E, enfim, um bebê de 7 meses, é mais uma vítima aí dessa loucura toda. Pois é, essa história da morte do bebê de 7 meses é um negócio assustador, porque parece que o exército ordenou que o carro parasse, o carro parou, e mesmo assim dispararam, né, contra o carro. E o exército não tem ainda investigações preliminares para entender o que aconteceu, tipo, que se gera suspeitas bem razoáveis de que estão tentando encobrir uma morte totalmente sem sentido, né, que não tinha razão de ser. Enfim, o soldado é assassino que quis matar um bebê. Eu acho, assim, é óbvio que isso pode acontecer. Eu não acho que exatamente esse é o caso. Eu acho que é um soldado fazendo o que ele quer, sem pensar duas vezes no que tem no outro carro, né? Basicamente. É o mais provável de ser.
O que não é menos, menos horrendo do que, talvez um pouco menos, né, do que um soldado assassino, porque, bem ou mal, você sair atirando em carros de civis porque você se sente impressão, enfim, é sinal de uma falência moral e profissional do exército ao mesmo tempo, né? Não é só moral. Porque para você atirar em carros de civis dessa maneira também é falência moral. Então, assim, ó, é uma situação estarrecedora. É, esse caso, eu não sei dizer se esse caso motivou o atentado que teve em Corraviaí. Corraviaí é um povoado que está colado na fronteira com a Cisjordânia, bem perto de Farsaba, onde eu morei. E, enfim, e ali um atirador que saiu de Taibe, que é uma cidade israelense, uma cidade árabe israelense, não fica na Cisjordânia, fica do lado esquerdo do muro. Ele saiu de lá e disparou contra pessoas ali, deixou um morto e vários feridos, né? Tem gente até agora no hospital. Enfim, situação terrível. Então, assim, é uma onda de violência tipo, que vai se reproduzindo. É óbvio que a violência produzida pelo exército ela é muito mais letal, até pelos meios que o exército tem, né, pelo armamento e, enfim, pelo poder de destruição que tem. Mas é uma onda de violência que, de alguma maneira, ela estimula mais violência, que é terrível. E aí, o que aconteceu como resposta, né, ao atentado? Um grupo e quando eu digo resposta, eu não estou justificando, não, tá? Pelo amor de Deus. É óbvio que é horrível o que eu estou falando, mas do ponto de vista do raciocínio dessas pessoas, um grupo de colonos se aproveita da situação e faz um pogrom em Hawara. Hawara é a cidade que teve lá o primeiro dos grandes pogroms feitos por colonos israelenses, né, desde que esse novo governo ele entrou no poder. E se não me engano, foi um pouco antes do 7 de outubro. Se não me engano, não teve mortos nesse pogrom de Hawara, mas teve muita destruição, teve muita intimidação, teve terror para a população ali. Então, no final das contas, a gente está vivendo um espiral de violência que só não foi mais falado porque isso tudo estava acontecendo no dia que o Irã atacou Israel. E aí ninguém olhou para a Cisjordânia, né? Aí ninguém está nem aí para a Cisjordânia, nem se cair míssil na Cisjordânia, as pessoas estão olhando tanto para isso, as pessoas estão, né, estão interessadas na análise geopolítica do conflito, para onde se pode ir, para onde se pode escalar, o que por um lado é uma pena, né? Por um lado é compreensível porque as pessoas realmente têm medo do pior problema, mas é lamentável porque tem gente morrendo bem perto, né? E o assunto ele é praticamente ignorado. Completamente, cara. Eu acho que é uma política, a morte desse bebê aí de 7 meses, ela é mais uma política como. Como é que a B'Tselem costumava chamar isso, cara? Eu não me lembro. Eles tinham uma campanha que era tipo assim, a política do dedo leve, né? O dedo leve no gatilho. É mais ou menos isso, né? Não tem problema, cara. Não é uma parada que tenha problema matar palestinos. Ó, assim, é um outro entendimento, e como você falou, não tem nenhuma investigação, e eu posso colocar a minha mão no fogo, cara, que possivelmente não vai ter, né? Uma investigação sobre o caso, eles vão esconder, como a gente vê isso acontecendo na grande maioria dos casos, não preciso nem lembrar, gente. Bom, vou lembrar, né? O caso do Netanyahu, né, e do Gallant terem sido colocados aí na Corte Internacional de Justiça, o caso, não, na verdade, o caso é, é, de genocídio, né, ele foi embasado no fato de que Israel tem como cultura, costume, não processar, né, não investigar e, vamos dizer assim, julgar soldados por crimes de guerra, né? E por isso eles dizem que quem tem que julgar é o Tribunal Internacional de Haia, a Corte Internacional de Justiça. Então, esse é o negócio, né? Então, a gente tem o caso aí dos soldados que agrediram, que violentaram, né, sexualmente um palestino, e foi o que gerou toda a crise que derrubou a, a, como é que chama? A procuradora jurídica, né, do Exército, enfim. E a gente comentou disso há muitos episódios atrás. E no final das contas, o caso deles foi simplesmente apagado, arquivado. Com vídeos mostrando o que eles fizeram, o caso deles foi arquivado. É isso, cara. Dedo leve no gatilho e completa leniência e completo apoio da estrutura do Estado. Não tem muito o que esperar.
Então é isso. João, vem cá, cara. E espionagem pode, cara? Papo novo aí que Israel estaria espionando os Estados Unidos, é isso mesmo? Porque aparentemente, desde que teve o caso aí do John Pollard, aquele americano que espionou para Israel, e ficou na prisão por muito tempo, foi libertado alguns anos atrás, né, pelo Netanyahu, um acordo aí. Não foi do governo Trump? Eu não me lembro. Agora eu esqueci se foi no governo Trump. Enfim, que Israel não espionaria, estaria proibido de espionar nos Estados Unidos. Pode isso, Arnaldo? Israel e os Estados Unidos têm um acordo de que um país não espiona o outro, né? Mas a gente sabe que eles espionam. Tipo, você acha que não? É óbvio que sim. Assim, nesse caso, por que ele ganhou notoriedade? Primeiro, porque um dos espionados parece ser o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. E é um nível um quadro da importância do J.D. Vance não é desconsiderável. Mas ele ganhou mais importância porque esse caso chegou à mídia. Agora, por que esse caso chegou à mídia? Porque alguém quis vazar, né? E isso é muito relevante, né? A CIA, os caras da CIA, eles não vazam esse tipo de coisa, porque isso atrapalha a investigação deles, né? Quem vaza esse caso é alguém do governo dos Estados Unidos. E quem quer vazar esse caso é alguém que quer é, é, trabalhar para ferrar a imagem de Israel perante a população dos Estados Unidos. E eu tenho convicção, não tenho provas, mas tenho convicção, de que quem fez isso foi o pessoal do MAGA, né? E o J.D. Vance é parte do pessoal do MAGA. Talvez nem tenha sido ele mesmo investigado, o espionado. Mas ele joga isso, até porque ele é um cara muito associado ao MAGA, Make America Great Again, para quem não sabe o que é. Então o pessoal da extrema direita isolacionista, né, tipo, dos Estados Unidos e que enfim, que é contra o apoio a Israel, tanto por conta do seu isolacionismo, quanto também por esse grupo que está repleto de antissemitas. Mas enfim, não é antissionismo, nesse caso é antissemitismo mesmo, da extrema-direita. É antissemitismo puro, que nem usa Israel de pano de fundo para isso. Então, estão acusando os judeus dos Estados Unidos de estarem atuando de maneira A, B ou C. Enfim, vocês procurem vídeos de Steve Bannon, vocês vão ver isso. Mas enfim. Então, né, quem vazou esse caso quem ele tinha um objetivo, porque a espionagem existe, né? E ela existe dos dois lados. É muito ingênuo quem pensa que ela não existe. É óbvio que ela existe. É, Agora, ela vazar, né? Vazar que tem alguma coisa assim, essa é a novidade. E isso é mais um capítulo da deteriorização, ou deterioração, agora já meu português já foi para o brejo, das relações entre Israel e os Estados Unidos. Mais que isso, da posição de Israel na opinião pública dos Estados Unidos. É isso, né? Vai pro água abaixo total, cara. Água abaixo total. Tô só dando uma olhada aqui, cara. Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos quando Jonathan Pollard, espião israelense, o espião americano, né? Que espionou para Israel. Na verdade, ele pegou a cidadania israelense em 1995. Está na cadeia ainda. Enfim, é isso aí. Bom, com espionagem ou sem espionagem, João, a gente vai para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, já que a gente terminou lá o bloco anterior com política, com espionagem, a gente vai falar agora também de espionagem, João. Ou não de espionagem, mas vamos falar da agência de espionagem, do Mossad. O Goffman, que foi eleito não, né? Teve a sua candidatura é, acolhida pelo Bagasse, né? Ele foi indicado pelo Netanyahu por conta de, a gente explicou disso nos últimos episódios, né? Por conta de um envolvimento aí num caso com um adolescente que é passagem de informação para um adolescente que tinha um canal no Telegram. Ele foram colocadas aí várias petições, vários apelos contra a sua candidatura e contra a sua indicação para a chefia do Mossad. O Bagasse, Supremo Tribunal de Justiça, indeferiu todos os apelos e ele foi, enfim, nomeado chefe do Mossad, mais uma indicação do Netanyahu, mais uma pessoa que não tem nenhum passado profissional na área de inteligência,
e foi indicado para chefe da principal instituição de inteligência de espionagem, né, do país, que, enfim, isso porque ele é o cara que baixa a cabeça com Netanyahu. E agora ele afastou aí, João, o vice-comandante, o vice-chefe, né, do Mossad. Entrou cumprindo o papel, autocratizando mais rápido do que muitos imaginavam, né? Pois é, a gente sabe que o número 2 do Mossad, que a gente não sabe o nome dele porque é proibido que seja divulgado, ele era um candidato, inclusive indicado pelo Barnea, que era o chefe do Mossad anterior, para chefiar o Mossad, né? O Netanyahu não, como vocês sabem, não aceitou a indicação. É, e é também normal que o cara que postulou para ser chefe do Mossad e não foi eleito, é normal que ele renuncie. Então, até aí, né, você simplesmente pensa assim, bom, tudo isso está acontecendo, está dentro da normalidade, beleza. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele não renunciou. Ele foi retirado do cargo pelo Goffman no momento que o Goffman entrou. Isso levanta, no mínimo, muitas suspeitas de que o Goffman vai começar uma caça às bruxas no Mossad a pessoas que foram contra a sua indicação. O David Zini, que é o novo chefe do Shin Bet, ele pediu a lista dos oficiais do Shin Bet que se opuseram à sua candidatura. né? Ou seja, isso é caça às bruxas. Ah, mas ele tá. Ele, tipo, os caras eles foram indisciplinados. Não, o negócio é que no Shin Bet, também no Mossad, não é exército, né? Tanto o Goffman como o Zinn, eles vêm do exército. Mas ali não é exército. No exército, você obedece à hierarquia militar e você não discute com o teu superior. No Mossad, no Shin Bet, é da tradição política dessas organizações que você discute com os teus superiores se você acha que a posição que eles estão tomando é equivocada. Você pode discutir com o seu superior numa reunião ali, porque essa é a cultura do lugar e assim se entende que está bem. Esses dois caras, além de eles serem pau-mandados de Netanyahu, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, eles vêm de uma cultura absolutamente hierarquizada e engessada, com uma disciplina militar, que é o exército, né, o de Israel, essas forças armadas, e eles estão atuando nessas organizações da forma como se atua no exército. E isso, além, obviamente, da instrumentalização dessas organizações, do aparelhamento delas, além da parte pior que a gente sempre fala aqui toda semana, ainda tem para somar a esse desespero dessa coisa terrível, o fator de inadequação para o cargo que esses dois caras têm. São absolutamente inadequados para os cargos que eles estão assumindo. Ad- Inadequado, João? Você acha mesmo? Ai, ai, cara, Netanyahu faz o que quer, meu irmão, faz o Nem que que eles quer. fossem bem intencionados, nem que eles fossem bem Ah, cara. intencionados, eles são inadequados. Se eu fosse chefe do Mossad, eu seria um bom quadro. Eu me julgo um cara bem intencionado, né? E obviamente que eu não seria um bom quadro, porque eu não tenho a menor condição técnica de gerenciar uma organização dessas. Esses caras também não. Ah, não, mas eles são muito mais que você. Mas eu não sou padrão. Tipo, Não, eu pois não sou é, padrão. e não é que tem, pô, tem mais do que eu, aí não importa que ainda assim seja qualificado, mas, cara, o trágico, né, cara, que isso aí virou a cartilha, né, da política israelense. O Netanyahu Exatamente. indica, como a gente comentou, né, é o chefe do Mossad, é o chefe do Shabak, é o chefe é o chefe da polícia, que é ligado ao Ben-Gvir, é tudo, o chefe da polícia também, né, foi um cara que pulou várias etapas para chegar à chefia da polícia, né, inclusive, ele tem sérios problemas com a liderança da polícia, porque ele pulou etapas, ele não seguiu a ordem lá que a burocracia policial segue. Então, assim, são todos eles, cara. São pessoas que elas são colocadas no cargo por serem leais aos seus líderes, cara. E isso é assustador. É assustador mesmo, cara. Ainda mais tendo em vista que a lealdade deles é colocada em prática imediatamente e a gente vai vendo, né, o aprofundamento dessa autocratização da sociedade.
Bom, João, vamos para a nossa próxima notícia, então, porque o parlamento quer aprovar uma lei que passa para o corregedor do governo, né, a possibilidade de criar comissões de investigação. Ou seja, o cara ali, né, que ele ouve críticas, né, seria o crítico do governo, o cara que pode receber críticas ou, enfim, avaliar o governo, ele poderia ter a capacidade, poderia ter o direito de criar uma comissão de inquérito, no caso, podemos dizer assim também, a comissão de inquérito que investigaria o 7 de outubro, tudo que aconteceu. Só que o governo quer aprovar essa lei, João, no mesmo período em que eles aprovaram na semana passada a indicação do Netanyahu de Michael Rabelo para assumir esse cargo, né, de corregedor. Só que quem é Michael Rabelo é nada mais, nada menos que o advogado particular de Benjamin Netanyahu. Ou seja, resumindo aí a cocada, o que eles querem é o seguinte: passar para o advogado do Netanyahu, que foi eleito corregedor do governo, o direito de abrir uma comissão, nomear, né, uma comissão de inquérito sobre o 7 de outubro. O João, ele não foi nomeado ainda por conta da eleição dele, foi uma eleição de voto de cabresto, né, onde os deputados do Likud eles tinham que mostrar lealdade, tiveram que fotografar o seu voto. Comentamos Filmar, isso né? Filmar. filmar, né, o último voto. A gente comentou isso lá no último episódio. Ou seja, ele não foi confirmado ainda, porque há questionamentos aí sobre o processo eleitoral. Porém, é isso aí, João. Eles querem passar para um cargo que eles vão indicar quem vai tomar, quem vai ser, por quem será chefiado, a possibilidade de criar essa comissão de inquérito, cara. É isso, né, cara? É mais um para fechar essa conta aí. Pois é, a gente falou na semana passada, né? Talvez o ouvinte já tenha perdido isso, mas foi uma eleição no nível de corrupção, parece uma milícia, né? Você obriga a pessoa a votar com a câmera na mão. Ele virou a votação, né? Ele conseguiu inverter o resultado da votação dessa maneira. Inclusive, teve um deputado que assinou, né? Porque para você ser candidato ao Mevaqueira Mediná, crítico geral do Estado, corregedor geral do Estado, sei lá como é que a gente for traduzir isso, você precisa ter a assinatura de pelo menos 10 parlamentares dizendo que se comprometem a apoiar essa candidatura. E um deles, o Guetta, do Likud, ele simplesmente votou contra o candidato que ele recomendou depois, no segundo turno. No primeiro turno a gente não sabe quem ele votou, porque o voto é secreto. No segundo turno ele filmou. Ele não só filmou, como sentou do lado do líder do governo e mostrou, né, do Ofir Katz, e mostrou para ele o vídeo no celular. Foi um negócio assim, absurdo. A conselheira jurídica do parlamento, que não é a conselheira jurídica do governo, é outra pessoa, ela disse que não vê razões para cancelar, para interditar essa votação. É óbvio que esse caso vai ser judicializado, mas a posição dela é muito relevante. A Suprema Corte vai levar isso em consideração quando for decidir se vai aceitar a nomeação dele ou não. Agora, o governo não perde tempo, né? O governo quer dar para o Rabelo, que gente, é importante entender isso. Ele é o advogado pessoal do Netanyahu, mas ele não é só isso, tá? Ele é o cara do Netanyahu. Isso foi quem disse hoje foi a Daphne Liel, jornalista do Canal 12. Ela falou: o ouvinte talvez não entenda, mas na Knesset, no parlamento, todo mundo entende. Esse é o cara, por exemplo, que costurou o acordo entre o Netanyahu e o Guidon Sar, que estava em outro partido, para ele voltar para o Likud. Isso não é tarefa de advogado. Esse cara ele não atua só como advogado do Netanyahu. Ele atua também como um intermediário político, né? Ele faz vários serviços para o Netanyahu. Ele é um homem do Netanyahu, né? Tipo, é um negócio assim. Eu não sei se a gente tem como comparar com alguma figura política no Brasil para vocês entenderem do que a gente está falando. Tipo, talvez era o Queiroz lá do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro indicar o Queiroz para PGR, né? Uma coisa assim é ainda maior, né? É um negócio ainda mais bizarro, mas é nesse nível, né? E, o, e esse caso, tá? Agora, o que o Netanyahu quer dar para ele é a possibilidade, o Netanyahu, no caso, não é ele quem está produzindo a lei, é o Likud, né? Eles querem que eles querem mudar a lei da comissão de inquérito republicana, né? Como Vadat Hakerat Memlartit, de quem nomeia essa comissão é o Mevaquer Mediná, ou seja, o Michael Rabelo. Se ele nomeia essa comissão, como é que você acha que ela vai ser? Hoje, quem nomeia essa comissão é um ex-juiz da Suprema Corte aposentado. Ele preside a comissão e aí ele, em conjunto com o Ministério da Justiça, se não me engano,
Eles nomeiam a comissão, mas ele preside, então ele tem um poder também nessas escolhas. Essa comissão, em geral, ela é uma comissão neutra. Ela é feita sem políticos, sem pessoas ligadas. E o governo não quer de jeito nenhum uma comissão neutra. O governo que era contra essa comissão, agora quer uma lei para decidir como essa comissão vai ser nomeada. Porque no momento que eles podem controlar a comissão, não tem problema que ela exista. Eles vão atribuir a culpa ao Exército, ao Shin Bet, à AMAN, que é a inteligência militar, à Suprema Corte, à conselheira jurídica do governo, aos jornalistas de esquerda, aos protestos na rua Kaplan em Tel Aviv, a mim e ao Marquinhos, a qualquer um, menos ao Netanyahu. É isso que eles querem. E a farsa, ela está num nível tão bizarro que eles já nem escondem. Eles inventam uma votação tosca de corrupta e mudam a lei no dia seguinte, né? Essa lei não mudou ainda, tá? Eles estão mandando o projeto de lei. Esse projeto ainda não foi votado, mas eles já sinalizaram que é isso que eles querem. Então, assim, não tem vergonha, não existe vergonha. Eles querem se safar de qualquer maneira. Se a história, o que aconteceu, é ruim para eles, eles escrevem outra história. Uma história paralela que possa encaixar na narrativa. Basicamente, ele pega a borracha, apaga o que aconteceu e escreve outra história. Se a realidade ela é ruim, você inventa outra realidade. E se as regras do jogo não servem, você muda as regras do jogo com ele andando. É isso que o governo Netanyahu faz. Né? E passa por cima do que tiver que passar e mata, né, quem tiver que matar, porque a gente viu isso também acontecer bastante, pelo menos fora de Israel, né, com cidadãos não israelenses. A gente ainda não chegou no nível de mafiosos que eles podem chegar a ser dentro do país, matando cidadãos israelenses. Agora, eu vejo esse como o próximo passo. Né? Aí, o governo Netanyahu, do ponto de vista interno, ele vai ser semelhante ao do Putin. Né? Esse talvez seja o próximo passo, ou talvez seja um ou dois entre o que a gente está e esse passo. Vocês não tenham dúvida que o caminho para onde a gente está indo é esse. É óbvio que esse processo pode ser interrompido. Né? Ele deve ser interrompido. Mas é para lá que a gente está indo e que não sobre dúvidas. Né? Você começa com uma mínima disfarçatez, com um controlezinho dos meios de comunicação, com um novo meio de comunicação chapa branca que você ajuda ele, dá uma forcinha para ele, com tal e tal, tipo, e aí você vai botando uma coisa aqui, outra ali, até a hora que você passa toda a boiada e de repente você vai ver e você foi atropelado por tudo. Né? Só que não é uma coisinha, né? Eles estão tentando esse golpe aí já, cara, desde o antes do 7 de outubro, né? Inclusive a crise social e política que o país já vivia no 7 de outubro era em função disso, né? Dessa tentativa aí de construção do golpe autocrático, que tomou essa forma nesse governo da extrema-direita israelense, né? Até o momento, até o início desse governo, a gente teve, vamos dizer assim, a construção dentro da sociedade, dentro das bases do Netanyahu, né, da possibilidade dessas narrativas, dessa ideia, dessa construção desse líder único que era o Netanyahu, que ele se construiu nas bases deles. E dentro dos setores liberais também da sociedade israelense é uma coisa que é importante ser dita, né? Os setores liberais foram abandonando o Netanyahu com o tempo, mas o Netanyahu, que era um liberal lá no seu início, ele tinha o apoio da galera, enfim, liberal, né? Era visto como um cara assim, liberal na política econômica, era um cara que tinha. Ele era, nunca se colocou a favor da criação do Estado palestino, mas enfim, ele se colocava ali com um cara que podia conversar, ele criava toda a questão de gerenciar o conflito, né, que ele fez durante muito tempo, enfim. E depois ele foi mudando. Então, e aí a gente teve dissidências, né? E lembrando que a oposição israelense, tanto no Knesset, né, no parlamento, quanto nas urnas, nas ruas, ela tem uma dificuldade muito grande de se diferenciar do Netanyahu, né? É por isso que a gente vê também essa inabilidade total da oposição, porque eles não se diferenciam na política do Netanyahu. A questão não é a política do Netanyahu, a questão é o Netanyahu, né? Então, mostra aí toda essa questão e aí facilita com que o Netanyahu e o governo vão passando à torta e à direita mesmo, política de golpe. A gente fala de uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E não tem vergonha mesmo, não, cara. Não tem vergonha mesmo, não. Vamos para uma outra, então, João, que é a política, a aprovação, né, o início, na verdade, da aprovação, passou em primeira votação de uma lei básica, hein, João? Rock é soda, hein?
É a lei básica do estudo da Torá, cara. É isso mesmo, cara? Agora, quem passar a ser estudante de Torá, cara, vai ter direitos especiais? Então, essa lei, né, que você fala que é uma lei básica, talvez alguns ouvintes não entendam, lei básica é uma lei com status de constitucional, né? Ela é muito facilmente aprovada e pode ser cancelada também, mas enquanto ela existir, a característica principal dela é que nenhuma lei pode passar por cima dela. Então, essa lei, o que que ela faz? Ela quer transformar os estudantes de academias rabínicas, das yeshivot, em equivalentes a soldados. E qual é o objetivo disso? É isentar essa população de servir o exército, né? E por que que isso agora enfim, por que que isso agora é um escândalo e é muito relevante? Porque o governo não tem maioria para passar a lei da isenção. A lei da isenção ela também é uma lei mais difícil de ser aceita pela Suprema Corte. E aí o governo meteu essa porque os ortodoxos estão pressionando o Netanyahu, dizendo que se vocês não apoiarem, a gente vai convocar eleições para setembro e vai boicotar todas as eleições de vocês. Só que mesmo para essa lei o governo não tinha maioria. O que fizeram os ultra-ortodoxos? Eles procuraram os partidos árabes e propuseram uma troca. Assim, ó, vocês que não têm interesse nenhum que a gente vá para o exército, vota com a gente nessa lei. E a gente ajuda vocês em outra lei. O que vocês querem? E aí o Ben-Gvir tem uma lei que ele quer proibir o Moazin, né, que é a reza dos muçulmanos que sai dos minaretes, né, das mesquitas. 5 vezes por dia os minaretes proclamam as rezas islâmicas, os muçulmanos rezam 5 vezes por dia. Isso faz bastante barulho. Eu que moro aqui do lado de uma cidade árabe, eu escuto aqui da minha casa, eu estou, sei lá, a 1 quilômetro talvez da mesquita e escuto da minha casa bastante bem. E isso incomoda algumas pessoas, mas a maioria das pessoas que quer que essa lei passe, na verdade, por racismo, né? Pode até ser. Tem gente que realmente sofre com isso, mas você não precisa cancelar isso. Você pode pedir para diminuir os decibéis, você pode entrar em acordo, né? O Aqui, da eu não madrugada é moro. foda. Da Mas madrugada é cara, foda. é 5 da manhã. Eu não moro tão longe Nem que sempre, tem vez em quando com é a minha mais porta e cedo. minha janela fechada, eu nem escuto. É 4h30 da manhã, horário mais É, cedo. 4h30 é foda. Porra. Agora, você pode debater, você pode diminuir o barulho e tal, você pode pedir para a prefeitura para regular os decibéis, né? Sim, pô, dá pra Quer dizer, negociar, né? agora o ponto não é esse. O ponto é que o Ben-Gvir, ele quer meter o dedo no olho, né, dos É, caras. óbvio, Então ele quer cancelar, ele quer proibir o muezzin, né? Que é uma tradição islâmica milenar. E milionário. aí, os árabes falaram assim para os sultanos, beleza, vota aqui com a gente nessa. Derruba a lei do Ben-Gvir. E aí eles falam, estamos com vocês. Então hoje, os partidos árabes votaram a favor da lei do estudo da Torá. E quando a votação do Moazino for acontecer, os partidos ultra-ortodoxos vão derrubar a lei do Moazino. Ou seja, os judeus ultra-ortodoxos estão ajudando o Islã e os muçulmanos estão ajudando, não só muçulmanos, mas boa parte dos muçulmanos, estão ajudando aí os estudantes de academias rabínicas, né? É um negócio meio bizarro. E aí, de repente, aparece a Sharon Haskel, né, que é uma deputada do Likud, mas que não é exatamente Likud, porque ela entrou no partido quando teve uma fusão entre o partido do Moshe Carlon, né, e aí ela não é Likud, tipo, ela é Likud de ideologia, mas ela não é Likud orgânica de tipo da estrutura burocrática corrupta do Likud, né? Então, ela permite ser um pouco independente ali dentro. E ela gravou um vídeo falando, olha só que absurdo, o governo passando uma lei que prejudica os soldados do exército com o apoio dos partidos árabes, né? O governo, tipo, o argumento todo do governo Netanyahu é que o Lapid e o Bennett fizeram um acordo com a Irmandade Muçulmana, né, que é o Uram, e que é traidor porque está reunido com os partidos árabes. E aí ela, uma membro do próprio Likud, faz um vídeo desse. Agora, essa deputada, que ela é vice-ministra, inclusive, do exterior, ela pode tomar uma decisão muito simples: sair da coalizão. Ela pode, se ela está tão indignada assim, ela pode sair da coalizão. Pergunta se ela renunciou ao cargo dela de vice-ministra com motorista particular, né, e com todos os benefícios que ela tem. Não. Ela votou contra a lei. 4 parlamentares do Likud votaram contra a lei. Inclusive, teve gente ameaçando dar porrada num deles. Mas ela não sai. Está muito cômoda ali, como os outros 4 também, né? Então, passou em leitura prévia. Agora vai para a comissão e vai ser debatido e blá blá blá. Mas é um mecanismo de pressão que os ortodoxos têm agora.
e o Netanyahu ele precisa dar alguma coisa para eles, né? Os partidos árabes, no caso, eles quebraram com a oposição. A oposição como caga para os partidos árabes. Perdão pela palavra, mas tá recebendo uma resposta desses mesmos partidos. Não é que, eu acho que não é que a oposição cague, né, para os partidos árabes, né? Eu acho que essa sempre é uma política. Os partidos árabes, ao longo da história, tiveram que se virar sozinhos, né? Porque, da mesma forma que a gente vê hoje essa oposição israelense falando, essa oposição ao governo, né, falando que o objetivo é chegar, é construir um próximo governo só com partidos sionistas, né, ou seja, sem partidos árabes. Eles usam agora essa expressão, né, o sionista, só partidos sionistas, como uma forma para não parecer racista, né? Então, a gente quer só os sionistas, então a gente não faria governo com os partidos árabes, e isso agora se transforma. E aí os partidos árabes sempre tiveram que correr atrás dos seus próprios interesses, né? Ou seja, é, a oposição também não quer, ninguém quer nenhum contato, nenhuma forma de apoio e construção em conjunto com os partidos árabes. Então eles têm que correr atrás dos seus próprios interesses e decidir o que é melhor para eles. Então eles fazem esse tipo como é que chama? De combina aí, né? Um acordo daqui, um acordo dali, e vão, Conchavo, tipo, né? um chavinho, né? Um chavinho. Pô, cara, na época que eu morei na universidade em Jerusalém, ali, cara, porra, dentro de Jerusalém Oriental, né? Tipo, mozinho pra cacete. Mas é maneiro, é maneiro. No final do dia é maneiro, assim, na primavera, verão, tem um clima maneiro, um clima bom, assim, no final do dia, fresquinho. É legal. Enfim, é isso, João. A roca dos soldados aí, cara. Soldado e estudante de Torá vai virar tudo a mesma coisa. Sensacional, sensacional. Ninguém falou da lei, né? Isso aqui é a parada. Ninguém fala da lei que foi aprovada, falam aí de tudo que envolve a votação. Bom, é isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco para amenidades da semana. Ô, João, vamos de quê, cara? Palavra da semana? Pensou em quê? Artaar. Ah, tá. Artaar, que significa dissuasão, né? É uma palavra que foi muito usada depois de 7 de outubro. Hamas Murtá, que era o que diziam Hamas está dissuadido, Hamas está dissuadido, Hamas não quer guerra, que foi na verdade, a crise e a autodestruição da concepção de que o Hamas estava interessado em administrar Gaza e não em fazer uma guerra com Israel, que caiu por terra. Explodindo na cara de todos nós. Enfim, e a palavra ela voltou essa semana quando a gente fala do Irã e do Hezbollah e agora de Israel, né? Quem está dissuadido agora, pelo jeito, é Israel. Então, essa é a palavra da semana. A gente pode investigar também os verbos, tia e tudo mais, mas eu acho que não consigo achar desse mesmo radical nenhuma palavra interessante para falar. Também não conheço, não. Nirtá, né? Tem Nirtá, que aí vira, no caso, foi dissuadido, né? A pessoa quando é Né? dissuadido, Nirtá. Bom, essa semana então vamos sem personagem da semana, não tivemos tempo aí de trazer nenhum personagem interessante com a devida informação, então vamos para o nosso correio dos ouvintes, que teve esta semana. João, vamos lá, cara. A gente teve uma mensagem da nossa queridíssima Mi Beckerman, que ela fala o seguinte: ela queria saber como é que foi visto aqui em Israel todo o esporro, né? Como foi a reação aqui na sociedade israelense desse esporro aí do Trump e do Netanyahu? Como é que o governo, né, os setores dentro do governo viram e como é que eles reagiram sobre isso, cara? Tu viu a reação dessa galera? Então, esse assunto é engraçado, é bom que você tocou nele, porque realmente é engraçado. O primeiro estudo, quando essa informação surgiu, eu comentei aqui, né, que o Amit Segal, que é o jornalista bibista lá do Canal 12, ele disse que o governo negou que o Trump tivesse dito isso para ele. E, obviamente, o Canal 14 também disse que aquilo era mentira, que o Barack Ravid inventa conversas com o Trump, que o Trump não fala nada com ele e tal, blá, blá. Então era tudo mentira, que óbvio que o Trump não tinha dito isso e tal. Só que aí depois o Trump, ele disse, ele afirmou, sim, eu disse isso. E o próprio Netanyahu não negou. Até porque mesmo que o Trump não tenha dito, né,
Trump não, enfim, não que eu não acredito que ele possa ter dito, mas o Trump é um mentiroso, né? Então ele pode ter mentido. Mas enfim, quando o Trump disse, eu realmente falei isso, o Netanyahu não podia negar. E aí, o que que eles começaram a falar, o pessoal do Canal 14? Falaram assim, não, a gente quer mesmo o primeiro-ministro maluco, que considere ele maluco, porque aí você não vai se meter com o maluco? Não, a gente quer o primeiro-ministro israelense. Tipo, foi um negócio assim, que você olha e fala assim, cara, não é possível que esses caras estão falando. Tipo assim, isso é, Ai, o- cara. é o gaslighting, tipo, do jeito mais bizarro de todos. Negócio assim, surreal. E foi dessa maneira que isso foi recebido, né? Eu acho que se a gente tivesse que dizer isso, enfim, é a forma que a gente tem de descrever essa bizarrice. Que loucura, né, cara? Que é mesmo o cara maluco, né? Vai se meter com maluco? Porra, é essa? E a gente teve também uma outra mensagem do nosso ouvinte aqui, Itai Peceniski, que comentou, a gente falou recentemente da palavra, no último episódio, né, da palavra balagan, foi a palavra da semana, né, a palavra bagunça, e ele comentou que também tem uma outra palavra para bagunça, no caso, uma expressão, né, tol vavou, que foi usada aí para descrever, foi usada na Bíblia para descrever o mundo antes da criação. Tol vavou, na verdade, eu acho que tem mais uma conotação de caos, né? É uma condição de caos vazio, né? É Eu uma acho que é para bagunça, além de bagunça, né? aham, é uma bagunça, tipo, Cósmica. nesse sentido mesmo, inclusive tem uma série aqui do canal público que chama Sha'aretz Hayat Tohu Vavohu, né? Que é quando a terra de Israel era Tohu Vavohu, que é uma história, enfim, que é uma série que fala sobre história da região, né? De história e arqueologia. É muito maneira, mas realmente é verdade. Mas também pode ser bagunça, embora não se use muito esse termo no dia a Pois é, né? dia. É. Ô, João, a gente tem o último comentário aí da nossa ouvinte, Andréa Goldman, perguntando como é que se fala em hebraico coração no lugar certo. Tem alguma expressão para isso? Tem. Tem? É o que eu comentei essa semana passada, que Ah, é ter o lev, yesh lo et halev bamakom anachon. É literalmente o que se fala, né? ah. É quando você diz que a pessoa é bem intencionada, que você confia nas boas intenções, mas normalmente, quando se usa essa expressão, é como se fosse com todo respeito em português, né? Você fala com todo respeito, você falou besteira, né? Tipo, né, na melhor das hipóteses. Essa é quando você fala essa pessoa. Eu não tenho dúvidas que essa pessoa tem o coração no lugar certo, é sinal de que você vai criticar o que ela está fazendo. Ou seja, é um sujeito bem Porém, intencionado, mas só faz besteira, né? Ou, mas está é o que sendo, vem. ou não tem coragem de enfrentar o problema, tipo ou não tem condições técnicas de estar onde ele está. É sempre, tipo, é o que vem, é o que antecede o O porém, mais, porém, pois antecede o é, e porém. aí, e aí Porém, depois vem a pancada. Mas é isso. é o silêncio que antecede o esporro. Isso aí. Bom, João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. O João, você está brincando com o zoom da câmera, cara? Não, por quê? Não? Pô, a tua câmera dá um zoom, foge o zoom de vez em quando. Aconteceu umas 3, 4 vezes aí. Não? Não, Então é não. isso, beleza. Então a gente volta na semana que vem com zoom ou sem zoom, cara, mas já durante Copa do Mundo, hein? Vamos de bolão da Copa, João. Quem vai ganhar a Copa? Um, dois, três e agora? Sei lá, Sei cara, lá. pô, não sei. A real é que eu não sei. Normalmente eu tenho meu palpite, dessa vez tá difícil, por Copa com Ah, 48 times. Eu não 48 é faço a gente menor ideia do que vai paca. acontecer, os caras vão chegar Ó, cansados no final da Copa. Pô, assim, a Copa nunca sai dos mesmos oito, né, que podem ganhar sempre, né? é. Então acho que vai ser Calorzão. difícil uma Noruega da vida aparecer lá e ganhar, ainda que eles estão com um time interessante, né? O que Os eu Vikings, sei, né? vou falar isso agora, não sei quando é que vocês vão estar escutando esse episódio, mas o Brasil vai tomar a canseira do Marrocos. Ó, ó. Vamos ver. Quando é que é o jogo? De sábado? É de domingo para segunda ou de sábado para domingo? Sábado para domingo, eu acho, né? 1 da Acho que manhã. é sábado para domingo. Pois é. Vai fazer um churrasco, João? 1 da manhã. Não, mas eu vou acordar para ver o jogo. Vai levar o cachorro fazer xixi 1 da manhã? Acho que vou soltar ele lá Dá, fora, né? dá, né? Dá uma liberada no cachorro. Beleza, cara. Então, a gente volta aí na semana. Qual é o nome do cachorro, João? Nala, Nala. Palavra da semana ou personagem da semana, semana que vem, o Nala? Nada. Não vai ser personagem da semana personagem da pra ele? semana? Pode ser, quem sabe. Beleza. Então é isso. A gente se fala na semana que vem aí e decide, cara. Forte abraço. Falou, abraço, até mais. Tchau, tchau.
Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, André Mermelstein, Arthur Kuppermann, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Besso, Carolina Brandt, Cítia Tettelbaum, Clarice Kirchberg, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Daniel Korn, Daniel Weinfass, Daniela Rothband, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Bensur, David Bessler, David Grabe, Débora Segal, Eduarda Mostache, Eduardo Feingold, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Felipe Volokita, Fernanda Weitzmann Becker, Flávio Rabinovich, Fortuné Meiojas, Juliana Mordente, Glenda Rubinstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gershon, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermarria, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Sender, Ilan Chomrone, Isaac Guanais, Isadora Chamis, João Renato Altman, Leonardo Bueno, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Maria Cecília Alcala, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Marília Nelstein, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Miguel Fausto, Miguel Krasner, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Padu de Oliveira, Paulo Coates Miragaia, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Ricardo Sterne, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Rogério Kuckerman, Rosa Hasheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Costa, Vitória Albino, Yael Reinstein, Yuri Lumer.